Olá, meu povo, bom dia a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos graças a Deus por estarmos aqui, hoje às 7 horas e 32 minutos do dia 26 de setembro de 2021. Estamos aí a menos de pouco mais de 90 dias, para ser mais exatos, 96 dias de 2022. E hoje, meus caros, estamos aqui também para mais uma live da EBD, a nossa já oficialíssima live da EBD. Estamos estudando desde o início do mês de julho o terceiro trimestre das lições bíblicas. Este aqui, deixa eu virar assim, isso. E cujo título é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Tranquilos? E hoje, meus caros, finalmente chegou a última lição do trimestre. A lição de número 13 está aí, cujo título é O Cativeiro de Judá. Pois é, meus caros, chegamos aí ao final do trimestre, E vamos estudar aqui algumas questões importantes sobre este evento histórico na saga da nação de Israel e as repercussões que isso trouxe para o Israel do mundo atual, e a aplicação para hoje, igreja. Tranquilos, meus caros? Desde já quero pedir a você que está aí a nos assistir, que compartilhe nossa live, Mande seus coraçõezinhos aí, seus joinhas, tá? Não esquece, compartilha, vão lá no nosso canal EBD Palavra Viva, tá? Deixa eu só nivelar aqui. Deixa eu só nivelar aqui, para ficar um pouco mais. Essa câmera aqui tem sido uma luta para deixar ela, na posição. Acho que sou eu que estou fora de foco. Deixa eu só ajustar aqui. Deixa eu ver. Sou eu mesmo. Enfim, meus caros, faz parte, Pois bem. Deixa eu só ajustar para ficar bem centralizado. Que é para não... Bom, tá aí. Agora sim, pelo menos não está 100% ainda, mas... Enfim. Como dissemos, o título de hoje é O Cativeiro de Judá, título da nossa lição de hoje. O texto áureo está no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36, versículo 16, que assim diz: Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras,
e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Isso é forte, hein? A verdade prática assim está escrito: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Isso aqui é interessante, meus caros, porque inclusive o Senhor Jesus nos diz lá no livro de João, capítulo 8, salvo engano, acho que é 41 ou 42, que todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado, né? Mas enfim. A nossa leitura bíblica em classe, a nossa tradicional leitura bíblica em classe, se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 24, versículos 18 ao 20. E depois vamos saltar para o capítulo 25, versículos 1 a 10, que assim está escrito. 24, 18. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos em Jerusalém, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Libna. Esse Jeremias aqui não é o profeta, tá? Que isso esteja claro. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante de sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Agora, vamos saltar para o capítulo 25, versículos 1 ao 10. E sucedeu que, no nono ano do reinado de Zedequias, no décimo aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E, no 5º mês, no sétimo dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Nebuzaradan, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Irmã Meire Santana, bom dia, Pai do Senhor seja com a senhora, presente, né? Tô vendo, que maravilha. Né? Não esquecem, meus caros, vão lá no nosso canal EBD Palavra Viva, lá no YouTube, tá? Precisamos de 1000 inscritos aí para também fazer a nossa transmissão via YouTube, tá? Você que não é evangélico que nos assiste, fique à vontade aí para fazê-lo, tá? Se tiver uma Bíblia em mãos, também será de muito bom grado.
e querendo no final aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tranquilos? Bem, inicialmente vamos relembrar aqui a situação de Judá, né? Como nós vimos aqui semana passada, a situação de Judá era bastante crítica. Isso vem se desenrolando, meus caros, desde quando houve a ruptura lá, né, do reino de Israel, quando houve a divisão em norte e sul, né? Nós vimos também que o reino do norte foi completamente destruído, né, pelos assírios, lá no ano 722 a.C., né, restando apenas o reino do sul, composto apenas por Judá e Benjamim, cuja capital era em Jerusalém, né? Pois bem, e agora nós vemos aqui, né, o último rei de Israel, né, do reino do sul, que foi exatamente Zedequias, antes da destruição, né? E vemos que este rei, assim como boa parte de seus antecessores, fizeram o que era mal diante do Senhor, né? E aqui, além do auge da idolatria, né, nós vemos também, meus caros, o declínio espiritual da nação de Judá, né, cujo auge, como nós dissemos, chegou às narinas de Deus, né, justamente no reinado deste homem chamado Zedequias, né, que, como diz o texto sagrado, reinou apenas 11 anos. Né? E, por ter feito o que era mal diante dos olhos do Senhor, né, atraiu para a nação de Judá as calamidades que aqui também estão narradas no texto. Uma delas foi a fome, né, a seca, que também já castigava lá, né, a nação de Judá, que inclusive não é a primeira vez que acontece, né? Nós vimos lá que o profeta Elias, né, pela sua oração, ele ordenou que não chovesse durante 3 anos e meio. Né? Isto porque o povo estava mergulhado na adoração a Baal e a Aserá. Né? Inclusive nós vimos aqui isso. Tá? E vocês observam que neste contexto, a nação de Judá já estava numa situação tão delicada, não só em termos de idolatria, mas por conta do afastamento do Senhor, nosso Deus, eles também começaram a cometer injustiças sociais. Já vamos ver isso, tá? E hoje nós vemos aqui, ao longo do texto sagrado que nós lemos, e também ao longo de todo o trimestre, conforme nós estudamos aqui, vemos que a nação de Judá, né, não se atentou para o exemplo da sua irmã, na nação irmã, o Reino do Norte, né, que de tão idólatra que era, acabou por ser destruída. Né? Enfim, mesmo Deus tendo falado, advertido por meio dos profetas, tanto de Elias quanto de Eliseu, Micaías, né? Enfim, aquela nação do norte não se arrependeu. E o que aconteceu com ela, nós já vimos aqui. Né? Foi destruída e foi levada cativa pelos assírios lá, né? Como nós dissemos, no ano 722. E dali em diante, o que se conhecia como o Reino do Norte desapareceu por completo, ficando apenas ali a cidade de Samaria, né, que já não guardava mais a identidade espiritual, né, de servos do Senhor, de filhos do Senhor, né, e que agora era um povo miscigenado e pagão, tal qual as outras nações o eram. Tá? E explicamos aqui, inclusive, também, né, que é daí que vem a milenar rixa entre os judeus e os samaritanos. Tá?
Note-se que o contexto de judeu nasce a partir daqui, né, da nação de Judá, tá? É daqui que vem essa expressão. Tranquilos? Pois bem, meus caros, né? Agora que já trouxemos aqui um breve panorama sobre a situação de Judá, né? A situação espiritual, o declínio espiritual de Judá, nós vamos agora analisar o cativeiro e algumas de suas causas. São muitas as causas, mas não dá para falar de todas, tá? Elencamos aqui apenas aquelas mais emblemáticas, as mais gritantes, tá? Este cativeiro aconteceu no ano de 605 a.C., que durou aí 70 anos, tá? Foi anunciado por Isaías, por Jeremias, por Miqueias, né? Também por Abacuque, né? Sofonias, Joel, entre outros, tá? Dos profetas menores. Estes profetas que eu anunciei aqui, dois deles, os profetas maiores, né? Que foram Isaías e Jeremias. Isaías, inclusive, foi antecessor a este último, né? Foi o primeiro a profetizar a situação de Judá, né? E agora nós vemos aqui também Jeremias, né, vaticinando o que ocorreria lá, né, no cativeiro, os 70 anos do cativeiro, né? E aqui nós já destacamos, meus caros, a primeira causa, né, o primeiro antecedente histórico que culminou com o cativeiro. Tá? Inclusive, nós tivemos aqui, o cativeiro se deu de fases escalonadas. A primeira leva aconteceu aqui, né, em 605, logo após ao cerco e a destruição de Jerusalém. Isso está no texto sagrado, nós vimos aqui, na leitura bíblica em classe, né, que houve o cerco, né, embora o texto não use a expressão cerco, mas quando diz que foi sitiada, quer dizer que foi cercada, tá? E logo em seguida, nós vemos aqui, né, a corte real sendo massacrada, né? Inclusive, né, até uma expressão forte que ele usa aqui, degolaram os filhos do rei, né, diante dos olhos dele, logo depois o cegaram, levaram preso e certamente depois de um tempo o mataram, né? Enfim, e daí começou a primeira leva de cativos, né? E Jeremias, inclusive, né, vivenciou esse contexto, né? E na segunda leva, que já ocorreu ali em 586, né, foram levados cativos Daniel e também o profeta Ezequiel, que foram profetas durante o exílio, tá? Durante os 70 anos, né? Isso nós vamos ver, inclusive, né, com mais riqueza de detalhes lá nos livros desses profetas que levam os seus nomes, né? E lá a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe, tá? Como dissemos, a primeira causa do cativeiro foi a idolatria generalizada, tá? Essa idolatria generalizada, ela inclusive foi anunciada lá no primeiro livro dos Reis, né? Ainda nos dias do profeta Elias, tá? Nós vamos ver aqui, né? No livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, né? No capítulo de número 18, tá? Primeiro livro dos Reis. E aqui nós já começamos o nosso tradicional tour pela Bíblia. Aqui achamos. Aqui. Capítulo 18, versículos 19 a 21. Que diz assim: Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal,
e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Aqui nós vemos o profeta Elias denunciando, né, a indecisão do povo. O povo estava dividido, né? Não sabia se adoravam a Deus, ao nosso Senhor, né, o Senhor dos exércitos, né? E não sabiam também se adoravam a Baal e a Aserá, né? Isso é complicado, tá? E nós vemos que Elias fez tudo aquilo conforme o Senhor lhe ordenara, né? E aqui nós vemos, né, o profeta num esforço incansável, advertindo ao povo, denunciando a idolatria, que nos dias de Acabe já estava institucionalizada lá no reino do norte, tá? Então, meus caros, vimos que já é daqui, né? E o reino do sul, naqueles dias, também estava seguindo pelo mesmo caminho, tá? Porque tão logo Josafá, que era rei de Judá nos dias de Acabe, veio a falecer, seus sucessores, que não temiam a Deus, aderiram à idolatria, tá? Inclusive nós vimos isso aqui, né? Pois bem, meus caros, isso também está no segundo livro dos Reis, está aqui do lado, né? Segundo livro dos Reis, já no capítulo de número 21, né? Capítulo de número 21, versículos 2 e 3, inicialmente, tá? E depois saltaremos para os versículos 20 e 21, tá? Todos do capítulo 21. Olha o que nos diz o texto. Tá? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Aqui, Deus está falando acerca de Manassés. É uma advertência contra Manassés, tá? Que era rei de Judá, né? Filho do rei Ezequias, nós vimos aqui. Tá? E o 3. Porque tornou a edificar os altos aqui são altares, tá? Que Ezequias, seu pai, tinha destruído, ó, e levantou altares a Baal e fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Viram? Aqui, né? Ele fez a mesma, o texto faz questão de mencionar que Manassés fez a mesma coisa que Acabe. Ergueu um bosque e lá erigiu os altares a Baal. Imaginem. Ele institucionalizou a idolatria também no reino de Judá, assim como Acabe fez lá no reino do norte. Nós vimos aqui. Agora vamos saltar para os versículos 20 e 21, que assim nos diz: E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Aqui já é uma advertência contra Amon. Nós vimos aqui, tá? Amon foi ninguém menos que o pai de Josias, tá? Vimos isso daqui já, né? Semana passada nós vimos, tá? E o versículo 21. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido e se inclinou diante deles. Viram? Aqui que a primeira causa, né, que culminou com a destruição de Jerusalém e o cativeiro que durou 70 anos foi
exatamente a idolatria. E mais adiante, nós vamos ver que todos estes males aqui, né, que aconteceu a Jerusalém, né, foi por causa exatamente de Manassés. Nós vamos ver isso já já. Essa passagem que nós lemos também está registrada lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versículos 1 ao 9. Como a leitura é um pouco extensa, né, porque lá conta com um pouquinho mais de detalhe, de riqueza de detalhe do que o que nós vimos aqui nos textos de Reis, né? Então, deixo você aí para essa leitura de dever de casa. Tranquilos? Pois bem, vamos avançar. Né? A segunda causa são as injustiças sociais. Nós vamos ver isso já no contexto aqui. Deixa eu ver se está certa a leitura. Deixa eu ver se eu anotei certo. Vamos ver. As injustiças sociais, meus caros, ao contrário do que muitos possam imaginar, não é o mal que vem de agora. Tá? Desde que mundo é mundo, que elas existem. Tá? Desde que mundo é mundo, que elas existem. Vamos ver. Cadê? Pois é. Está aqui no livro do profeta Isaías, tá? Livro do profeta Isaías. Isaías é conhecido como profeta palaciano e também como profeta messiânico. Por que palaciano e por que messiânico? Palaciano porque Isaías servia na corte dos reis como profeta, tá? Era o conselheiro dos reis, tá? Na linguagem mais antiga, ele atuava como uma espécie de grão-vizir, né? Que significa alguém que estava ali para aconselhar os reis, tá? Nós vamos ver aqui, né? Isaías capítulo 1, versículos 21 e 22. Olha o que nos diz o texto. Como se fez prostituta a cidade fiel. Aqui é Jerusalém, tá? Não esquece, Isaías foi profeta também no reino de Judá, né? Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Detalhe, quando Isaías fala aqui que a justiça habitava nela, ele faz referência aos reis nobres e justos que governaram Judá, como Josafá, que foi o primeiro desde a ruptura da cisão do reino, tá? Em norte e sul, né? Também tivemos aqui o rei Ezequias, né? E o último rei justo que tivemos, nós estudamos aqui, que foi o rei Josias, tá? Pois bem. E o 22 diz assim: a tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. Aqui é uma referência clara, né? Não só à idolatria, mas ao empobrecimento da nação, tá? Porque com a invasão, né, que foi o clímax, aconteceram outras coisas, mas aqui, né, nós vemos que os tributos, né, eram pesadíssimos e essa carga tributária excessiva levou a nação de Judá à extrema pobreza, de sorte que havia muitas viúvas, né, e órfãos que estavam desassistidos. Por quê? Por que havia muitas viúvas e havia muitos órfãos? Não esquecem que o povo de Judá estava constantemente sendo alvo de guerras, de conflitos, tá? E muitas dessas viúvas perderam seus maridos nas guerras, tá? E boa parte delas tinham filhos ainda menores de idade, que não podiam trabalhar e nem mesmo guerrear, tá? E
ficavam desassistidas, né? E aqui houve grande miséria, houve fome, por conta de quê? Por causa das injustiças, né? A carga excessiva de tributos, impostos pesados que tinham de pagar, né? Por isso que ele usa a expressão aqui, que a tua prata se tornou em escória. A prata aqui significando a ideia de prosperidade que estava já em declínio, tá? Tudo isso consequência de quê, meus caros? Da causa que nós analisamos anteriormente, da idolatria. Porque aqui nesses 2 versículos, o profeta Isaías faz alusão não apenas à idolatria, quando ele usa a expressão prostituta, no versículo 21, tá? Como também às injustiças sociais, tá? Vocês vão ver isso aqui mais adiante, se vocês descerem um pouquinho aí a leitura, tá? Vocês vão ver a bagaceira que foi, tá? Isso também está lá. Nós vamos também para o livro do profeta Abacuque, tá? Porque, como nós dissemos, Abacuque profetizou nos dias de Judá pré-exílio, pré-cativeiro, tá? Embora o livro de Abacuque esteja cá na frente, já perto do final do Antigo Testamento, ele foi anterior, inclusive, aos profetas Ezequiel e Daniel, né? Ele profetizou, ele foi contemporâneo, inclusive, de Isaías e também de Jeremias, tá? Enfim, está aqui no capítulo 1, versículos 2 ao 4 do profeta Abacuque, tá? Diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Aqui já fala dos conflitos de ordem judiciais, tá? Que eram levados à apreciação dos magistrados na época, e eles estavam a agir em conluio com aqueles que detinham privilégios e estavam fraudando os direitos do pobre, da viúva, do necessitado. E o 4 diz assim: Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Viram? Que aqui tem questão judicial no meio. Porque o ímpio cerca o justo, ó, viram? E sai o juízo pervertido, viram? Aqui, né, ele denuncia as injustiças sociais que aconteciam lá nos dias de Judá, tá? E ele já anuncia aqui também o castigo que haveria de acontecer exatamente por conta dos caldeus, como nós vimos aqui na leitura bíblica em classe, tá? Porque os caldeus aqui, na verdade, eles integravam o Império Babilônico, né? Era onde, inclusive, ficava centralizada a administração política da Babilônia naqueles dias, tá? Pois bem, meus caros, aqui nós vemos o profeta Abacuque denunciando as injustiças sociais. Ele fala das pessoas que iam à justiça para pleitear, né, os seus direitos, né, que foram violados pelos magnatas daquela época, né, pelos grandes e poderosos. E ao chegar lá, diante dos magistrados, dos juízes, a justiça não era feita. Tanto que ele diz aqui, ó, no versículo 4, por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, né? Ou seja, a lei era distorcida para favorecer os grandes, os poderosos, e a sentença ela nunca saía, porque
caía na morosidade, ficava ali, ó, o processo se arrastando por anos e anos e anos, de sorte que aquele que estava buscando, o queixoso que estava buscando ali o seu direito, em muitos casos morria e não via a sua pretensão judicial sendo satisfeita, a prestação jurisdicional sendo entregue. Ele não via o seu direito sendo reparado. Tá? E lá, ao contrário do que acontece aqui, se o indivíduo morresse tendo um processo na justiça, o que era que acontecia com aquele processo? O processo era extinto, porque a pessoa morreu, não transmitia aos herdeiros, como acontece aqui. Tá? Então, meus caros, é bem complicado, né? E as pessoas viviam nessa situação. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência, né? Pois é, meus caros, né? Hoje nós estamos vendo isso de bem perto, né? Juízes sendo comprados, né? Aceitando subornos para julgar contra o injustiçado. Meus caros, tá? Desembargadores, até ministros dos tribunais superiores aí, né? Decidindo, né? De forma contrária à Constituição e também contrária às leis, tá? Complicado. Tudo isso estamos vendo hoje, mas trouxemos essa advertência aqui do profeta para vocês verem que é uma coisa milenar, tá? Milenar, porque aqui foi nos séculos 6 e 7 antes de Cristo, tá? Ó, há milhares de anos passados, tá? E vocês podem observar que desde lá, né, as injustiças sociais são presentes no mundo, tá? Não é uma exclusividade brasileira, né? Mas isso também, né, nós vamos ver, né, bem em outros momentos aqui que nós vamos tratar, né? Daqui a pouco a gente retoma o texto de Isaías, que vocês vão ver algo interessante aqui, tá? Aliás, ele inclusive é a ponte para a nossa próxima consequência ou causa da idolatria. E qual é, irmão? A corrupção das autoridades. Acabei de falar aqui, né, que juízes estavam sendo comprados, estavam aceitando subornos, não só os príncipes, mas outras autoridades como reis, príncipes, até sacerdotes, profetas, estavam se corrompendo, estavam aceitando subornos, né, para poder levar o povo à injustiça, para levar o povo à degradação espiritual. E nós vemos aqui a corrupção das autoridades. Vamos voltar aqui ao texto de Isaías, que vocês vão ver algo aqui interessante, tá? Aqui no capítulo 1 de Isaías, onde nós estávamos, só que agora nós vamos pegar o versículo 23, tá? Olha o que nos diz o texto. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Isso é pesado. Cada um deles ama, olha a expressão, ama os subornos e corre após salários ou recompensas, tá? Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Viram aqui? Falei mais cedo da questão das viúvas e dos órfãos, né? Por quê? Porque como eu disse anteriormente, né? Existiam muitas viúvas e muitos órfãos porque havia constantes guerras naquelas regiões. E os maridos eram quem iam lutar nas guerras. E corriqueiramente eram mortos em batalha e deixavam as viúvas e os filhos órfãos. Entende? E não havia por parte da coroa uma assistência social para essas pessoas que perderam seus entes nas guerras, né? Para aqueles que perderam seus maridos, né? E ainda havia aqueles homens também, né? Que
perdiam as suas esposas, que não iam para a guerra lutar, e perdiam suas esposas, né, por conta dos massacres, né, dos momentos em que levavam cativos, porque quando ocorria invasão, né, quando ocorria guerras, morria também pessoas inocentes que não estavam nos campos de batalha. Morria mulheres, morria crianças, né? Enfim. E muitos dos que sobreviviam ficavam desassistidos. E grande era a miséria. Então eles iam para a justiça buscar até mesmo uma indenização pelo parente que morreu na guerra e chegava lá, né? Enfim, as autoridades eram subornadas justamente para não fazer valer o direito daquele ou daquela que se havia injustiçado. Por quê? Porque as autoridades estavam corrompidas. Nós vamos ver isso também, sabe onde? No livro do profeta Jeremias, aqui do ladinho de Isaías, tá? No capítulo de número 2, versículo de número 8. Aqui está. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Viram? Sacerdotes, né? Ele cita 3 classes: sacerdotes, pastores e profetas. Ambos corrompidos, tá? Ambos corrompidos. Imaginem aí, meus caros. Olha a situação. Viram? Corrupção. Corrupção. A palavra certa é esta. Corrupção. Tá? Viram? E também nós vamos ver isso, sabe onde? No livro do profeta menor, Miqueias. Está aqui do lado de... Cadê? Miqueias. Não, tá para cá. Miqueias é antes de Abacuque, né? Isso. Tá para cá. Cadê você? Miqueias, achamos. Aqui. Capítulo de número 3 do profeta Miqueias, tá? Versículo de número 11. Olha o que nos diz o trecho. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, tá? Aqui, presente aqui é sinônimo de suborno, tá? E os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Vou repetir o trecho, tá? Os seus chefes dão as sentenças por presentes. Leia-se subornos, tá? E os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Viram aqui? Eles fazem o mal e ainda invocam o nome do Senhor, né? Vejam quão grave é a situação aqui, né? E na atualidade, infelizmente, tem acontecido a mesma coisa, meus caros. Tranquilos? Mas vamos avançar, né? Vamos avançar, tá? E aqui, já no contexto de Zedequias, nós já vimos que ele foi um rei mau diante do Senhor, né? Conforme está na leitura bíblica em classe, capítulo 24, versículos 18 a 20 do segundo livro dos Reis. Está na leitura bíblica em classe, tá? Quem estiver com a lição pode ler aí, né? E também está lá em segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 20, tá?
E tudo isso, meus caros, culminou com a queda de Judá, né? Porque a maldade chegou diante de Deus e veio a queda, tá? Isso está no capítulo 25, versículos 1 a 10 do segundo livro dos Reis. Também está na leitura bíblica em classe, tá? E em segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 15 a 21. Tá? Por serem leituras extensas, eu vou deixar aí para dever de casa, para vocês lerem e meditarem, tá? Basta vocês saberem que a queda aconteceu, é um evento histórico, tá? E antes de acontecer, nós tivemos aqui a advertência dos profetas, que já é nosso próximo ponto, tá? A advertência dos profetas. Nós vamos ver isso, sabe onde, primeiramente? Sobre a profecia da profetisa Hulda. Meus caros, Hulda, a profetisa, uma mulher aí, ó, trazendo aí a profecia, tá? Essa passagem está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, versículos 16 e 17, e também no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34, versículos 22 a seguir, tá? Mas vamos pegar tão somente a leitura de Reis, porque a de Crônicas é um pouco mais extensa, né? É mais aprofundada e não dá para a gente adentrar nela, justamente porque é extensa, tá? Aqui no livro dos Reis está mais resumido, tá? Capítulo 22, versículos 16 e 17, que assim está escrito: Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Viram? Aí está. Esta passagem está exatamente igual à de Crônicas, capítulo 34. Vou ler só o 24, que diz assim, ó: Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os teus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Viram? Aqui estamos em segundo livro das Crônicas 34, 24. A mesma passagem que acabamos de ler em Reis. Viram? E no 25, também diz a mesma coisa. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses para me provocarem a ira com toda a obra de suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Viram? É só para vocês verem que é a mesma passagem. Tá? Também tivemos a profecia do profeta Isaías, que está nos capítulo 1, versículos 19 ao 23. Tá? Como nós já lemos o 21 ao 23, vamos pegar apenas os versículos 19 e 20, que diz assim: Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Viram? Viram aí? Tá vendo? Os outros, a gente já leu aqui, que foi os versículos 21 ao 23. O 23, inclusive, é que fala das autoridades, que aceitam presentes que são companheiros de ladrões, amantes de subornos. Tá aí. Também nós vamos ver a profecia de Jeremias, capítulo 15, tá? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 15.
versículos 1 ao 4. Está aqui já, achamos já Jeremias. Está aqui do lado de Isaías. Tá? Que está escrito assim. Jeremias 15, versículos 1 ao 4. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha boca, e saiam, da minha face, e saiam. E será que, quando te disserem, para onde iremos? Diz-lhes, assim diz o Senhor, os que são para a morte. E os que são, cadê o restante? E os que são para a espada? Para a espada. E os que são para a fome? Para a fome. E os que são para o cativeiro? Para o cativeiro. Viram? E o 3. Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Viram? Lembra que eu falei mais cedo que essas misérias aconteceram por causa de Manassés? Né? Lembra que eu falei sobre isso? E sobre Manassés, uma curiosidade. Alguns historiadores dizem, inclusive, que Manassés ele nasceu no curso daqueles 15 anos que Deus concedeu a mais ao rei Ezequias. Meus caros, às vezes um pedido que nós fazemos a Deus Deus até nos concede, mas no futuro pode nos trazer problemas. Tá? Fica aí a lição. Tá? Também a profecia de Miqueias. Tá? Vamos voltar lá no capítulo 3 de Miqueias, capítulo 3, versículos 9 a 12. Tá? Que diz assim: ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Novamente, a injustiça social vindo à tona, tá vendo? E o 11. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. E o 12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, melhor dizendo. E o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Aqui já falando da destruição, do cerco e da destruição. Viram? Também em Abacuque, tá? A profecia de Abacuque, tá? Capítulo de número 1, agora dos versículos 5 ao 11. Veja o que diz os versículos, né? É um pouco extenso, né? Eu só vou pegar os versículos 6 e 7, que diz assim: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é dela mesma, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Viram? É uma leitura um pouco extensa, né, também. Tá? Vocês podem ler aí o restante dos versículos, né? Isso aqui é uma profecia de Abacuque contra
a nação de Judá, que antecedeu a destruição de Jerusalém e ao cativeiro que duraria 70 anos, conforme a profecia do profeta Jeremias. Tá? Enfim. E, meus caros, já que estamos falando de Jeremias, o mesmo profeta, ele previu também uma promessa de redenção. Tá? Isso está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículos 11 a 14. Aqui é uma alusão ao retorno de Judá à sua terra, né? Sim, meus caros, porque essa promessa de redenção já aponta para o Cordeiro. Por quê? Não esquecem que Jesus, conforme está escrito lá em Apocalipse 5, Jesus é o leão da tribo de Judá. Para que o Jesus fosse o leão da tribo de Judá, era necessário que Judá permanecesse, tá? Que Judá não fosse inteiramente destruída, mas que um dia regressasse à sua terra de origem, porque dela sairia quem? Ele, Jesus. Tá? Eis aí o motivo pelo qual Judá não deixou de existir. Tá? Que maravilha, né, meus caros? Pois bem, e aqui nós fizemos uma apanhada geral das principais lições para a atualidade que nós vimos aqui ao longo de todo o trimestre. Na lição de número 1, quando nós estudamos sobre Salomão, né, a ascensão de Salomão e a construção do templo, nós aprendemos como lição mais marcante que somos o templo do Espírito Santo. Isso está em João 14, 23, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, também no capítulo 6, versículo 19, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, e Efésios 2, 21. Tá? Estou citando as leituras aí para dever de casa, tá? Porque o tempo nosso já é escasso, já são 8h30. Né? A segunda lição, né, que nós vimos aqui, né, nós estudamos no trimestre a segunda lição, que foi a lição que trata do reino dividido. Né? Nós vimos aqui como lição mais marcante que o reino de Cristo é para os santos e justos. Está em Mateus 5, versículos 3, 10 e 20, também no capítulo 7, versículo 21, do mesmo livro de Mateus, tá? E em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, que trata lá das obras da carne e diz claramente que quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Na lição de número 3, que falava sobre Acabe e o profeta Elias, a lição mais marcante que nós tiramos foi sobre a apostasia na atualidade. Tá? Está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e também na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 3 e saltando para o versículo 7. Tá? Na lição de número 4, quando nós estudamos sobre Elias e os profetas de Aserá e Baal, nós extraímos como a lição mais marcante que o verdadeiro cristão deve guardar-se da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 e 1ª Epístola de João capítulo 5, versículo 21. Tá? Na lição de número 5, que nós vimos sobre o reinado de Acasias, a lição mais marcante foi: Deus não se deixa escarnecer. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Na lição de número 6, quando vimos sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor, nós destacamos a seguinte lição: Deus sempre tem os seus remanescentes. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 18, e Romanos, capítulo 11, versículos 2 ao 5, e Apocalipse, capítulo 3, versículo 4. Tá?
Na lição de número 7, quando vimos sobre o ministério de Eliseu, destacamos aqui a seguinte lição: cuidado com os falsos profetas. Tá? Porque Eliseu era um profeta verdadeiro. Tá? E naqueles dias existiam os falsos, como hoje também existem os falsos. Tá? Hoje aqui falando de falsos pastores e falsos mestres. Tá? Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23. Também capítulo 23, versículos 2 a 13. E primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 1 e 2. A lição de número 8, nós vimos que Naamã é curado da lepra. Né? E a lição mais marcante que nós tiramos aqui foi a de que o verdadeiro homem de Deus não se vende. Né? Isto porque, tão logo Naamã foi curado da lepra, ele quis oferecer presentes ao homem de Deus, ao profeta Eliseu. E este não aceitou os presentes, não aceitou a recompensa, por entender que a recompensa vem de Deus. Tá? Isso está em Atos, capítulo 20, versículo 33, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20 e capítulo 7, versículo 23. Nosso querido Fernando Souza chegou no final, mas ainda assim é bem-vindo. Né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20 e também o capítulo 7, versículo 23. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 11 e 12. E primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. A lição de número 9, que falou sobre o reinado de Joás, destacamos a seguinte lição: a de que o reino de Deus não é deste mundo. João, capítulo 18, versículo 36. Tá? A lição de número 10, que fala sobre o cativeiro de Israel, reino do norte, destacamos a emblemática lição que diz o seguinte: o preço do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 e também 6, versículo 23. Tá? Romanos capítulo 3, versículo 23 e capítulo 6, versículo 23. Tá? Na lição de número 11, que falamos sobre o reinado de Ezequias, destacamos a seguinte lição: o Senhor concede grandes líderes ao seu povo. Jeremias 3,15 e Atos capítulo 28, capítulo 20, melhor dizendo, versículo 28. Tá? Na lição de número 12, semana passada, que falamos sobre o reinado de Josias, destacamos... Cadê? Fernando Souza diz: professor, nesse caso, os últimos serão os primeiros? Bem, segundo a palavra de Jesus, pode ser que sim. Né? Lição de número 12, que fala sobre o reinado de Josias. A lição que destacamos foi a seguinte: agradar a Deus significa romper com o mundo. Mateus capítulo 6, versículo 24, Tiago capítulo 4, versículo 4 e primeira epístola de João capítulo 2, versículo 15. E para hoje, lição de número 13, o cativeiro de Judá, a lição mais importante é: Cristo é a esperança da glória para a igreja. Colossenses capítulo 1, versículos 27 e 28. Fica aí para dever de casa. Tranquilos, meus caros? Este foi o terceiro trimestre de 2021, que chegou ao fim hoje. Tá? Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido aí as lições trazidas aqui ao longo de todo o trimestre. E de tudo que nós vimos aqui, o fim é, né? Como disse lá Salomão em Eclesiastes 12:13, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Tá? E Jesus lá no capítulo 14, né, versículo 15 de João, diz que se alguém o ama, né, guardará os seus mandamentos. Tranquilos? Antes de encerrar, quero apresentar aqui, né,
o nosso próximo trimestre. Meus caros, vamos viajar na vida e obra do apóstolo São Paulo. Olha aqui, ó, o livro, tá vendo? Deixa eu botar ele aqui mais para perto, né? Pode cobrir o rosto, meu rosto, porque vocês já estão cansados de me ver, né? E aqui, o quarto trimestre de 2021, que iremos estudar a partir do próximo domingo, tá? Pois bem, né? E também aqui as lições dos jovens, ó, que fala sobre a volta de Jesus Cristo, a lição e também o livro, estão vendo aqui, né? Mas nós vamos trabalhar aqui no Facebook com a saga de Paulo, tá? Essa daqui dos jovens é para eu frequentar lá a escola presencial na classe da mocidade, né? Porque eu ainda faço parte da mocidade, né? Enfim, tá? Meu querido pastor Newton Gomes, chegou no final, já estamos encerrando, mas vai ficar aí gravado, pode assistir depois, tranquilos? Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, fiquem com Deus, tá? Semana que vem já é outubro, né? O melhor mês do ano, só os fortes entenderão, né? E semana que vem, com a ajuda de Deus, nós vamos vamos viajar na vida, obra e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Tranquilos? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Fui!